Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Nós estamos estudando a série de pregações do livro de Atos dos Apóstolos. Vimos algumas pregações de Pedro e agora vamos a uma pregação do apóstolo Paulo. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos então entender a mensagem da igreja primitiva, a mensagem do Espírito Santo na palavra de Deus, a mensagem do princípio da igreja. E vamos aprender, vamos ter instruções da palavra de Deus, vamos entender esta mensagem do Evangelho, mensagem de boas novas de salvação. Salvação é o retorno do homem, do ser humano, homem e mulher, a ter um encontro com Deus. É um retorno do Evangelho que nos traz de volta a Deus, uma reconciliação com Deus. O Evangelho é uma boa notícia. É a mensagem de que Deus está novamente querendo falar com o homem, com a mulher, e ele também quer ser entendido. Deus quer falar, Deus quer que o homem novamente tenha a oportunidade de ouvir a sua voz, como foi lá no Éden, e agora que o homem tenha a oportunidade de obedecer. E obedecendo, praticando esta palavra, o homem será salvo. É uma palavra de vida eterna, é uma palavra de salvação. É como lá no Jardim do Éden, a palavra de Deus a respeito do fruto da árvore da vida. Esta era a palavra de vida eterna, para que eles comessem desse fruto, que estava no centro do Jardim do Éden. E o pecado, a morte, veio pela desobediência à palavra de Deus, porque ouviram a palavra da serpente, para que comessem rapidamente, antes do fruto da árvore da vida, que comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aquela era mentira do diabo, ele mente desde o princípio. Ele mentiu, enganou o primeiro casal, para que eles pecassem, desobedecendo a palavra de Deus, comendo justamente do fruto que Deus ordenou para que não comessem. Porque Deus disse que no dia em que comessem, no momento em que comessem, eles morreriam. O diabo os engana para que pudesse levá-los à morte. E haver assim um crescimento das trevas, um retorno das trevas a tomar conta daquele espaço que havia sido tomado pela luz do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da criação de Deus, a qual o diabo, com ira, tenta destruir esta criação de Deus, da luz, incluindo toda a natureza, toda a terra, o homem e a mulher, as quais o diabo quer destruir. Ele é o adversário da criação da luz. Ele é o príncipe das trevas. E as trevas foram desapossadas, foram enviadas para um outro espaço, foram retiradas e houve então separação entre a luz e as trevas. As trevas perderam o seu domínio. E a batalha espiritual é a batalha das trevas, então tentando retomar o espaço que ali pertencia e que foi ocupado pela luz. Então, a volta da presença de Deus em Cristo, Emmanuel, Deus conosco, vem através do Evangelho, boas novas de salvação, que Deus volta a falar, Deus volta a trazer palavra de vida eterna, isso através de Cristo, que é a luz de Deus, novamente brilhando no mundo, agora com todo o poder e glória, através de Cristo, que traz novamente a revelação de Deus para a humanidade. Aqui está a palavra de salvação, de vida eterna, e a palavra de Deus é obedecer a Deus, é conhecer e obedecer a Deus. Então este evangelho é a presença de Deus novamente conosco, falando conosco e nos chamando à vida, a árvore da vida, através da obediência a Deus em Cristo. Cristo é a árvore da vida. Cristo é o Salvador, Cristo é a vida eterna, Cristo é a salvação, Cristo é a luz do mundo. Então nós podemos voltar a Deus através do Evangelho de Cristo. E para que nós agora possamos ouvir, aprender, guardar e
praticar esta palavra e não sermos mais iludidos, enganados pelo mentiroso, pelo diabo, nós devemos ser batizados com o Espírito Santo, que é o poder de Deus sobre nós. Somos revestidos de poder para receber dons espirituais, para podermos então ter força, condição de lembrar da palavra, de entender corretamente a palavra, de termos a vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado. Então esta é a mensagem que nós vamos ver, vamos estar trabalhando, já estamos trabalhando, e hoje vamos ver no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver versículo por versículo esta manifestação da glória de Deus, do Espírito Santo, dos dons espirituais, da revelação da palavra. Deus de novo conosco, através de Cristo, através do Espírito Santo. E nós tendo novamente a oportunidade de nos achegar a Deus e sermos salvos, através da fé, que nós vamos ver em todos os textos esta mesma sequência. A fé, que é o passo inicial, é pela fé, é através da fé, por meio da fé, a porta se abre pela fé. Então vem, através da fé, a graça salvadora, vem a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem a graça salvadora, pela graça que somos salvos, e vem o batismo com o Espírito Santo. A promessa de Deus é o dom do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, para recebermos os dons espirituais, para obedecermos esta palavra, termos poder para praticar esta palavra. Então, sempre nós vamos acompanhar esta sequência em todos os textos da palavra de Deus, em todas as pregações que agora estamos nos dedicando a estudar uma por uma. E este dom do Espírito Santo nos leva à prática das obras de Deus, a obra de Deus, o ministério, o serviço a Deus, a adoração a Deus em espírito e em verdade. Então vai haver uma consequência. Fé, graça, batismo com o Espírito Santo, certamente virão obras, justiça. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, vamos praticar a justiça, vamos praticar o que é reto, vamos agradar a Deus, vamos andar no caminho do Senhor, porta estreita, caminho estreito, que levam à salvação. É uma vida que anda obedecendo a Deus, anda glorificando a Deus, anda pelo caminho estreito, adorando a Deus em espírito e em verdade, anda no caminho estreito, obedecendo os mandamentos de Deus, o mandamento de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como Cristo amou, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, através do batismo com o Espírito Santo, da graça, da fé, iremos sim praticar as obras de Deus. Isso está aqui em Atos 13 e tem estado em toda a palavra de Deus, que agora o Senhor tem revelado a nós, pelo Espírito Santo, tem derrubado barreiras, muros construídos por dogmas, doutrinas, ventos de doutrina, doutrinas de homens que estavam criando barreiras para o entendimento integral da revelação de Deus. E esse entendimento é essa prática que agrada a Deus e traz o milagre, traz a bênção de Deus para nós. Deus escolhe este lugar, Deus escolhe a sua vida para impetrar a bênção, para derramar a bênção, para realizar milagres, sinais, maravilhas. Então que você também seja um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, para Deus abençoar. Como Deus fez com Abraão. Deus escolheu Abraão para abençoá-lo e para que ele também fosse uma bênção para todas as famílias da terra, para todas as nações da terra. Então, vamos aprender a palavra de Deus, pois aqui está o caminho para a bênção de Deus na sua vida, para os milagres de Deus, para o poder de Deus estar se manifestando, primeiro dentro de você, em você, e depois se manifestando para todas as famílias da terra, para todas as nações, cumprindo assim a promessa de Deus a Abraão.
ao qual você deve proclamar, deve invocar esta bênção de Abraão como um filho, como uma filha de Abraão, um filho na fé, com a mesma fé de Abraão. Então vamos ver a palavra de Deus, a qual Abraão ouviu e obedeceu, e nós também, como filhos de Abraão, devemos ouvir, obedecer e praticar esta palavra de salvação, palavra de vida eterna. Então, o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, nós já temos aqui duas posições dadas, dois ministérios dados pelo Espírito Santo, a qual o Espírito Santo nomeia, a qual o Espírito Santo vocaciona. O Espírito Santo chama alguns para profetas e doutores. Então, alguns realmente são chamados por Deus para receber esta palavra, entender a palavra e transmitir esta palavra, anunciar esta palavra. Eu, em algum estudo anterior, já disse do chamado de Deus, está lá em Isaías 66, que Deus, nos últimos dias, chamaria, então, levantaria alguns como sacerdotes e outros como profetas. Aqui está essa confirmação. É um ministério dado pelo Espírito Santo para que nós possamos estar aqui ensinando a palavra de Deus. Exatamente, profetas e doutores têm total ligação com Isaías 66, sacerdotes e profetas. Então, o doutor aqui é aquele que tem o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, como sacerdote, o dom do Espírito Santo para ter zelo pela palavra, conhecer a palavra e ensinar a palavra, cuidar do povo, ter uma atitude sacerdotal, de cobertura espiritual, de cuidado espiritual do sacerdote. É aquele que zela pela vida, pela alma do povo, zela pelo perdão ao povo, pela conduta do povo, por instruir o povo através da palavra de Deus no caminho que deve andar, e também por interceder, orar pelo povo, clamar pelo povo, pela cura do povo, cura das enfermidades físicas, enfermidades da alma, para que o povo pudesse andar na presença de Deus, intercede pelo povo para que o povo seja uma bênção e para que o povo também seja abençoado. Então o sacerdote recebe dons específicos, sacerdotais, de tremendo zelo e amor pelo estudo da palavra. Sacerdote é aquele que conhece a palavra, tem amor pela palavra de Deus, ama a Deus e tem amor pelo povo, ama o próximo. Por isso ele tem zelo, dedicação no ensino, na instrução, como nós estamos aqui. É por amor, é pelo dom sacerdotal que nós estamos aqui. É pelo dom que nos torna doutores. Doutores que receberam um conhecimento, possuem uma formação, no nosso caso, do Espírito Santo, para cuidar daqueles que precisam aprender, precisam se consertar, precisam saber por onde andar. Deus escolhe, Deus separa, como está aqui na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. O profeta, ele tem um ministério de uma palavra um pouco mais ativa, de antecipar, de exortar, de instruir, mas também de alertar, principalmente, de avisar, de colocar limites e colocar consequências às atitudes das pessoas, das nações, dos reis. Então, o ministério profético aqui de Deus é um conhecimento de uma palavra objetiva, daquele momento de Deus falar com o povo, alertando, avisando, preparando para acontecimentos. E que deveriam, então, o povo deveria se preparar
através de uma conduta prática de arrependimento, de oração, de realização de obra, de ministério, que viesse a dar solução ou que viesse a dar livramento ao povo sobre certas situações que estavam por vir, que acontecem diariamente, acontecem de um momento para o outro, acontecem e Deus avisa, Deus cuida através do ministério profético. E esta igreja, diz aqui, na igreja que estava em Antioquia, é assim que nós vamos falar, como está na palavra de Deus. Nessa igreja estava ali desenvolvido o ministério sacerdotal, o ministério profético e o trabalho dos doutores, dos que tinham dons do Espírito Santo para cuidar do povo, para ministrar sobre o povo. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, como fazia Cornélio quando foi batizado com o Espírito Santo, quando Deus mandou o anjo para que falasse com Cornélio, para que mandasse chamar a Pedro, porque Pedro lhe falaria as palavras da vida, as palavras de Cristo, que veio trazer todas as palavras, ensinaria tudo a respeito do reino de Deus, a respeito da vida eterna, a respeito de agradar a Deus e ser escolhido por Deus. Então, eles também estavam no ponto certo, estavam no caminho certo, servindo ao Senhor, trabalhando com obras, com dedicação, com zelo. Vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, enquanto eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, portanto, orando, adorando, realizando culto, estavam adorando em espírito e em verdade, veio o Espírito Santo. Deus escolhe este lugar para falar, para abençoar, para trazer ministério, para trazer, então, uma dedicação, algo que Deus tem a ser feito na terra. Hoje, Deus vai escolher o local, as pessoas, quem Deus vai usar nesta obra. E quem estiver na posição certa, quem estiver se apresentando a Deus como um vaso escolhido de Deus, como um vaso dedicado a Deus, quem se coloca diante de Deus como um vaso de bênção, Deus vai usar, Deus vai escolher este vaso. Isso é também uma maneira de falarmos sobre este processo de escolha. Deus escolhe o vaso. Deus escolhe aquele que se coloca em condições. Deus olha, Deus está a cada momento, falamos isso no último estudo, em todas as gerações de toda a história, como está hoje, agora, nesse momento, com seus olhos, a procurar na terra. Os que têm o coração totalmente dele, que se voltam para ele, que se põem na sua presença para obedecer, para cumprir a sua palavra. Esse Deus escolhe agora. Deus está falando aqui agora através de um vaso escolhido por Deus, porque se colocou à disposição de Deus para dedicar a Deus os seus dias, o seu momento, a sua força, a sua boca, a sua voz, a sua saúde, entregue a Deus. Então eles estavam aqui servindo eles ao Senhor e jejuando, estavam entregues, estavam na posição que agrada a Deus, por isso Deus os escolheu. Disse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava ali e os escolheu para aquela obra que precisava, que devia, que Deus queria que fosse realizada naqueles dias, naquele momento. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então Deus tem uma obra. Deus tem uma obra em todo momento. Jesus disse: eu trabalho até agora, meu Pai também, trabalhai vós também enquanto é dia. Vamos trabalhar enquanto podemos, enquanto é dia, porque breve vem a noite em que não se poderá mais trabalhar. É uma palavra profética. Hoje nós podemos estar aqui falando e trabalhando, mas virão dias em que não será mais possível. Então vamos trabalhar. A seara é grande. Temos almas a ganhar, temos obra. E Deus diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então Deus cuida da terra, cuida das famílias, cuida das vidas. Deus tem sempre uma obra a realizar. Essa terra foi criada para trabalhar, para cuidar, para desenvolver vidas, para termos alegria com Deus, para adorarmos a Deus, para conhecermos a Deus, para termos um relacionamento com Deus. Então Deus tem sempre uma obra.
Sempre que você se colocar, Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Deus vai te usar porque Deus quer trabalhar. Esse mundo foi feito em uma forma de funcionamento. Nós precisamos pedir o pão nosso de cada dia. Nós temos noite e novamente um novo dia. E nós precisamos trabalhar a cada dia. Então, existe todo um funcionamento para que nós possamos colocar o nosso corpo a serviço. Nossos músculos são reforçados pela atividade, pelo trabalho, pela obra. Ninguém pode ficar ocioso. Se alguém parar, vai ficar doente, vai enfraquecer, porque nós fomos criados para nos movimentar, para a obra. A obra faz parte da criação, do contexto. A palavra de Deus já começa dizendo que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Então a obra tomou muito mais tempo. Nós temos muito mais a fazer. Tanto é que a palavra de Deus diz que aqui não é o nosso descanso. Aqui não é lugar de descansar. Deus tem preparado um descanso para o povo de Deus, para o seu povo. Mas não é aqui. Aqui é lugar de trabalhar. Por isso, servindo eles ao Senhor e jejuando, o que Deus vai fazer? Se você é um vaso, o vaso é para ser usado, para servir. É para que se coloque algo e seja levado para alguém que precisa. Então, o mundo está funcionando dessa forma, o mundo está em andamento. Alguém está agora precisando de alguma coisa, precisando de uma palavra, precisando do alimento, precisando da água, da vida para sobreviver, precisando de cuidado. Alguém está precisando de carinho, alguém está precisando de atenção. Então, Deus está cuidando. O mundo foi feito para a obra. Então, servindo eles ao Senhor e jejuando, sendo vaso, Deus vai te usar numa obra. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, nós vamos ter sempre com Deus 6 dias de obra, 6 dias de trabalho, 6 dias de serviço e 1 dia de descanso, e um descanso eterno com Deus na glória, para descansarmos das nossas obras, quando cada um receberá segundo a sua obra neste mundo. Aqui é lugar de trabalho. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, para realizarem a obra também com jejum e oração. Vão trabalhar, vão para a seara é grande. E Deus está chamando. Jesus disse, não é? Para que nós orássemos, para que o Senhor da seara enviasse trabalhadores para a sua seara. Então aqui a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Jesus se cumprindo na vida de Saulo e na vida de Barnabé, para que eles fossem para a seara do Mestre, mais trabalhadores para a seara. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, a obra do Espírito Santo. Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele destaca as obras do Espírito Santo. Diz: quem está chamando aqui? Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E assim estes enviados pelo Espírito Santo. Então, quem envia, quem trabalha, quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Eu tenho falado aqui, repetido, nos estudos, dado o meu testemunho, de que a obra que eu tenho realizado é na direção do Espírito Santo. E que não há nada que eu vá falar, que eu vá fazer, que o Espírito Santo não participe, não fale, não dirija, não revele como profecia, não fale, não ensine como doutor, como conhecedor do assunto, como direcionador da forma como executar, como achar o caminho, a solução. Então, não existe nada que aconteça, que eu vá fazer, nenhum trabalho, que o Espírito Santo não revele. Algum lugar que eu esteja, que vá acontecer alguma coisa, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo avisa, o Espírito Santo antecipa, dirige, chama para uma obra especial.
Ele dá tanto a inspiração quanto dá o poder para realizar, dá sabedoria, dá autoridade, dá força, renova cada manhã, aí nos chama, nos inspira, nos motiva. Nós nos alegramos no Espírito Santo, com a sua presença, com a forma como ele revela, tremenda, maravilhosa, como ele fala, como nós vemos algo e o Espírito Santo já tinha nos avisado, nos avisa e acontece. E também quando iniciamos um ministério e o Espírito Santo vai continuando dizendo assim, esse trabalho é meu, sou eu que estou fazendo, fui eu que planejei, fui eu que iniciei, vou dar continuidade, vou continuar revelando para você. Foi isso que eles disseram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, foram tranquilos, foram em paz, foram na certeza da companhia do Espírito Santo, do amigo Espírito Santo. Nós cada dia vamos trabalhando mais realmente com esta revelação do nosso amigo Espírito Santo. Falamos dele, nos alegramos nele, ele nos ensina, ele nos desperta pela manhã com alegria, ele é o nosso amigo. Hoje ele é o nosso grande amigo, é o Espírito Santo. Nós hoje realizamos a obra junto com o Espírito Santo. Ele é o amigo da humanidade nesses dias, neste tempo. Jesus nos prometeu um outro Consolador que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo, ele é o nosso amigo que Jesus nos mandou para estar conosco, para nos dar dias abençoados, dias de alegria com ele andar, com ele morar, com ele viver, com ele sentir, com ele compartilhar a nossa vida. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos fortalece. Ele é hoje o nosso amigo presente aqui conosco. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então eles já sabiam que o chamado do Espírito Santo para a obra, aqui os tenho chamado, em primeiro lugar, é ensinar a palavra de Deus, é abrir a boca e o Espírito Santo vai falar. Os dons do Espírito Santo, entre eles os iniciais, os básicos, os primários, são falar em línguas, em outras línguas. Depois vem os dons de conhecimento, de profecia, da pregação, da sabedoria, do discernimento de espíritos, da ciência. Mas no início, ele está sempre nos lembrando que ele é ligado à pregação da palavra de Deus, a todas as nações. Por isso, várias línguas. Línguas de todas as nações, línguas dos anjos, línguas do céu, línguas da terra. Então, eles chegando a Salamina, já anunciavam a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai levar a esta obra inicial. Depois vem milagres, vem maravilhas, vem coisas tremendas que nós nem esperamos, que Deus faz. Mas começa pela pregação. E aí vem o batismo com o Espírito Santo, como foi na casa de Cornélio. Pedro começa a pregar, ele sabe que o início é sempre a pregação, que ele vai falar, o Espírito Santo vai usá-lo para falar, o Espírito Santo vai usar em dons de ensino, dons da instrução, dons de profecia, vai usá-lo para pregar, e em seguida virão sinais e maravilhas tremendos. Aí Pedro já fica na fé, na esperança, na expectativa. Qual sinal, o que o Espírito Santo vai fazer? Isso é algo tremendo, é algo que Deus prepara para nós. São como presente de Deus. Aí já são outros dons, realmente como dádivas, que Deus derrama sobre nós, bênçãos sem medidas. Bênçãos que vêm além, acima do nosso entendimento. São coisas tremendas, maravilhosas, maravilhas de Deus, que nós glorificamos a Deus quando Ele realiza. E Deus pode realizar agora, hoje, com você, na sua casa, na sua família. Basta você crer. Deus fará maravilhas entre nós, entre vós, na sua casa. Deus faz. Deus continua fazendo, é o mesmo Deus de ontem, está aqui hoje presente para realizar essas maravilhas também na sua vida. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta,
chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então aqui há uma distinção entre alguém prudente que vai ouvir a palavra de Deus, vai comparar, vai estar atento, vai procurar entender o que se está falando, e por isso ele é denominado prudente, como aquele que prudente edifica sua casa sobre a rocha, ouvindo a palavra com atenção, de maneira nobre, como os bereanos, e procurando colocá-lo em prática e vendo os frutos e conhecendo a verdade através do resultado, dos frutos daquela palavra. E havia ali um falso profeta com interesses certamente individuais. Ele era avarento, ele buscava glória própria e não a glória de Deus, e com certeza o procônsul Sérgio Paulo já pôde distinguir desta forma a intenção e a verdade de cada um, do falso profeta, chamado Bar-Jesus, e também a palavra de Deus pregada por Barnabé e Saulo. Versículo 8 diz assim: mas resisti-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, é o mesmo nome de Bar-Jesus, Elimas, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Veja que a distinção que Paulo dá para o caminho de Deus, o caminho dos escolhidos de Deus. É um caminho de justiça e são caminhos retos, de retidão. Este é o caminho do Senhor. Essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O outro é do diabo, filho do diabo. O caminho do diabo é o caminho daquele que enganou o homem e a mulher, mentindo a respeito da morte, levando-os à morte. Diz aqui: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda a malícia que o diabo usou para desviar o primeiro casal do caminho, da rota da árvore da vida, levando-os para estar comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, qual Deus havia dito para não comer. Mas eles desobedeceram a Deus porque creram mais na palavra da cobra, da serpente, do que na palavra de Deus. E buscavam a soberba da vida, buscavam vanglória, buscavam de forma avarenta se tornar donos de todas as coisas ali no jardim do Éden, ser iguais a Deus. Foi o que o diabo disse para eles. Esta é a mentira do diabo, este é o engano do diabo. E ali estava mais um, sendo desta forma, agindo como filho do diabo, levando essa palavra ao procônsul, tentando afastá-lo da fé, como o diabo fez lá com o primeiro casal. Então, para que eles não dessem ouvido à palavra da vida de Paulo, palavra de Cristo, da árvore da vida eterna, da salvação, e queria afastá-lo da fé com outras promessas, iguais o diabo fez para o homem e para a mulher. Inimigo de toda a justiça. Então, o servo de Deus é amigo da retidão e da justiça, da verdade, da obediência a Deus. E que quando diz que Paulo estava levando o procônsul à fé, é o mesmo que dizer que Paulo está levando o procônsul a obedecer a palavra de Deus, a receber a palavra, com fé, tomar posse e praticar, obedecer, seguir o caminho, entrar pela porta estreita. Tem que haver ação, tem que haver prática. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Porque aquele que está no caminho do diabo, é filho do diabo, está na mentira, está nas trevas. Porque
que Deus dá a palavra que haja luz, houve luz e houve separação entre a luz e as trevas. Então, quem está no caminho de Cristo está no caminho da luz, da verdade, de saber amar, fazer o bem, saber andar no caminho certo, saber andar com retidão. É o caminho da verdade, é o caminho da justiça, da prática das obras de justiça. Busca o reino de Deus e a sua justiça, porque está na luz, está vendo, está entendendo a palavra de Deus, está compreendendo, está vendo por onde andar, sabe o caminho reto. Mas aquele que está em desobediência, está na mentira, está nas trevas. Por isso acontece esse sinal na vida deste homem, para que isso ficasse claro. Vai ficar cego, vai estar fisicamente onde você já está espiritualmente. Você já está nas trevas e agora você vai sentir isso na prática, na sua vida física, na sua carne. Você vai ficar cego. E ele, então, ficou na escuridão e nas trevas. Andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado, da doutrina do Senhor. Eu realmente tenho aqui ensinado desta forma, temos acompanhado o estudo, temos lido aqui, de que a obra de Deus, a pregação, ela precisa ser acompanhada dos sinais, do batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo sendo derramado sobre os ouvintes, dos milagres acontecendo. Veja aqui que o procônsul, vendo então o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Nós temos falado para não retirar nenhum elo, nada da palavra de Deus, nada das promessas de Deus, não retirar o batismo com o Espírito Santo, ele é essencial para o nosso ministério. Não retirar os dons espirituais, não retirar o amor ao próximo, não retirar as esmolas, não retirar o fazer o bem aos órfãos, às viúvas. Então, não retirar as maravilhas de Deus, não retirar o dom para a pregação, os dons espirituais para a sabedoria, para ministrar a palavra. Porque nós estamos vendo no livro de Atos dos Apóstolos que o povo ia crendo à medida que a palavra era pregada e os sinais seguiam os que criam. Os sinais seguiram o ministério dos apóstolos cooperando com eles. Então nós temos que determinar, nós temos que orar, nós temos que praticar esta palavra de tal forma que Deus venha realizar milagres e maravilhas que acompanhem a pregação, que acompanhe a obra missionária, a obra evangelística, que acompanhe os grupos de discipulado. Nós precisamos dos dons espirituais nos grupos de discipulado. Nós precisamos de milagres nas casas onde se realizam os grupos de discipulado. Nós não podemos abrir mão disto. Não podemos dizer que hoje vamos fazer, vamos conseguir, sem o que a palavra de Deus nos dá, nos indica que precisamos ter, que Deus proveu, que é da sabedoria de Deus esta instrução. Da sabedoria de Deus. Essa é a palavra de Deus, é essa que nós temos que seguir. É dessa forma que Deus está dizendo que iremos ganhar multidões para o seu reino, para Cristo. É através de uma palavra pregada com a unção, sabedoria do Espírito Santo e com os sinais cooperando com a sua palavra. É preciso que você seja abençoado, é preciso que você sinta a presença de Deus, é preciso que milagres aconteçam na sua vida. É preciso que você veja a autoridade que há na palavra de Deus, naquele que crê em Deus, que agrada a Deus e que Deus já habita nele. Então, os milagres acontecerão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. A doutrina do Senhor, ela é acompanhada das maravilhas de Deus. As maravilhas, os milagres de Deus fazem parte da doutrina, do ensino. Nós não podemos separar palavra de milagres, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é um Evangelho de poder.
da revelação de Deus. E onde Deus está, milagres acontecem. A própria ação de Deus, o mover de Deus, traz o milagre. As maravilhas acontecem. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. É esta palavra que nós estaremos então trazendo, se Deus quiser, em nome de Jesus, no nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus.